Pessoal, boa noite a todos então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à palestra desta noite, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco em mais esta oportunidade de receber o amparo e as bênçãos que tanto necessitamos, e que ao final do trabalho a gente possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, para os nossos familiares que ficaram lá à nossa espera. Iniciando a nossa atividade de hoje, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos receber nosso companheiro Eduardo Ferreira para fazer a palestra de hoje. Pessoal, boa noite. Prazer enorme estar com vocês novamente aqui. Bom, hoje trouxe um tema para conversar com vocês nesses 30 minutos aí. Uma visão, espírita sobre a fé. O que a gente pode falar que é a fé? Se perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma definição diferente de fé. Uns têm uma fé maior, outros menor. Às vezes nós vemos pessoas por aí que nem fé têm, falam que não acreditam em nada. Mas nós precisamos entender que somos movidos pela fé. E eu vim trazer aqui a fé através dos tempos. Porque a fé, desde a antiguidade, lá no livro de Gênesis, na Bíblia, já se fala sobre a fé. Abraão, Isaac, Jacó, os heróis da fé, chamados, trouxeram vários ensinamentos para nós, que nós podemos e devemos colocar em prática no nosso dia a dia aqui. A fé acompanha a humanidade desde os primórdios, desde a antiguidade, como eu disse. O homem sempre buscou o divino, mas na antiguidade era um pouco diferente a forma com que se buscava a fé, se buscava os deuses, tanto na Grécia Antiga, Roma. Então, era diferente. A fé evolui conforme o nosso espírito evolui também. Então, nós aprendemos e hoje sabemos que a fé, ela é ação. Eu preciso agir para colocar a fé. E hoje nós refletiremos sobre a fé nas civilizações antigas, a definição segundo Kardec, traremos exemplos bíblicos sobre a fé e a visão espírita da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, diz: a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Quando nós falamos de fé, a fé não pode ser sem sentido, ela tem que ser raciocinada. Ela tem que ter a razão. A fé sempre tem que ser justa. E a partir daqui, nas civilizações primitivas, a fé era instintiva e temerosa. Nós não, quem estava vivendo naquela época, era levado a temer os deuses da antiguidade. Hoje nós precisamos ter medo daquele Deus austero, aquele Deus severo,
que pune, que castiga? Não. Nós sabemos que Deus não nos pune por nada. Nós trilhamos o nosso próprio caminho. Cada um tem seu livre-arbítrio de fazer o certo ou o errado. O homem via nos fenômenos naturais a vontade dos deuses. Se está acontecendo determinada coisa, era a vontade dos deuses. Os deuses da mitologia, Deus do trovão, Deus disso, Deus daquilo. Então, se ligava muito a fé aos deuses. E com os profetas surge a fé racional. A fé que nós temos hoje em dia. Cada um de nós sabe o que é a fé. Cada um de nós acredita que fazendo tal coisa vai nos tirar no caminho daquilo que Deus quer. Precisamos usar ainda como exemplo os 10 mandamentos, como na antiguidade? Sim ou não, gente? Sim? Aí Jesus veio para quebrar um pouco os 10 mandamentos e deixou um mandamento maior. Qual foi esse mandamento maior que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar todos que estão ao nosso redor, independente de quem seja. Jesus nos deixou o maior exemplo de amor. Amai os vossos inimigos. Agora, a gente consegue amar os inimigos? Malemar os amigos a gente consegue amar. Quem dirá os inimigos? Quem dirá aquele que nos quer mal? Ou todas as pessoas nos querem bem e o mal não existe, é apenas uma fantasia da nossa mente, da nossa realidade. Não, existem pessoas que nos querem mal e existem espíritos que também nos querem mal. Tentam obsidiar quem está aqui hoje. São os inimigos de vidas passadas. Quando eu digo que estão aqui hoje, é que estão encarnados hoje no planeta Terra. Tá? Nós precisamos entender essas diferenças. E aí no Livro dos Espíritos, qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? A primeira pergunta: o que é Deus? Olha só que interessante. Quando a gente pergunta o que é isso, a gente está perguntando de um objeto. E muitas vezes não de um ser. Mas a resposta é inteligente. Porque diz para cada um de nós que Deus não é uma pessoa. Deus é uma inteligência suprema. Ele criou tudo. É a causa primária de todas as coisas. Sem Deus não existiria nada do que existe na Terra hoje. E aí, como reflexão, eu pergunto para vocês, como tem evoluído a minha fé? Como temos evoluído a nossa fé? Se a gente perguntar se a nossa fé ainda está baseada como no medo da antiguidade, que Deus pune, Deus castiga, ou na confiança. Então, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar no nosso potencial. Nós somos seres inteligentes. Jesus não nos disse, vós sois o quê? Deuses. Podeis fazer coisas maiores do que fiz. E a gente não acredita nisso. Na primeira dificuldade, a gente já começa a colocar mais obstáculos ainda. E já pergunta, já vem aquela dúvida. A dúvida é inimiga da fé. Quando eu duvido que aquilo vai dar certo, que o meu caminho eu tenho que trilhar. Por quê? Porque Deus me deu capacidade, Deus me deu força, Deus me deu saúde para andar por ali, para conquistar aquele objetivo que eu sonho, que eu tenho. Muitas vezes a gente olha assim, as pessoas conversando, falam, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um carro novo,
E qual que é a diferença dessa pessoa que coloca o e se, da pessoa que fala, eu tenho, eu consegui, eu conquistei? É uma palavrinha só que diz tudo sobre a fé. Não. Não adianta eu ter confiança se eu não tiver atitude. A fé é ação, é atitude perante a vida. Muitas vezes a gente trabalha na casa espírita e ouve dentro do atendimento fraterno, eu estou há tanto tempo desempregado, eu estou precisando disso. Falo, tá, mas você sai da sua casa para entregar currículo, para buscar um emprego? Não. Então eu tenho que ter essa atitude, eu tenho que caminhar, porque senão a fé não vai adiantar nada. Né? Como disse na antiguidade, a fé sem obras é morta. Né? A fé sem atitude é morta. Então eu tenho que ter essa ação, essa confiança. Mas acima de tudo, eu tenho que ligar essa confiança ao agir. Quem assistiu àquela série The Chosen diz muito sobre a fé, sobre a confiança. Senhor, o meu pequeno servo está em casa paralisado, ele está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Então me leve até ele. Senhor, Você o chama de senhor? eu não sou digno de que entre em minha morada. E eu sei que o senhor não se sentiria confortável como judeu na casa de um romano. Mas me diga somente uma palavra e ele será curado. Não se incomode, porque eu sei que o senhor pode curá-lo à distância, com apenas uma palavra de comando. Eu também tenho autoridade com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai. Se eu disser a outro venha, ele vem. Tudo o que o senhor mandar neste mundo vai acontecer. Eu sei disso. Até isso. Se levante. Vocês todos ouviram esse homem. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu fui rejeitado em minha própria cidade natal. E ainda assim, este homem, um gentio, tem mais confiança no que acredita que eu posso fazer do que qualquer um que eu já encontrei. Vá. Como você creu, assim acontecerá. Obrigado. Olha só que interessante, gente. A fé desse homem, isso é um fato que aconteceu, não é? A fé desse homem em Jesus, o que ele diz? Eu creio que com uma palavra, olha só o tamanho da confiança que ele tinha em Jesus. Muito mais que os apóstolos. Isso daqui eu vou falar mais para frente, mas o que Paulo fez? Melhor, Paulo não, Pedro. Duvidou. Então a gente tem que ter essa confiança, acreditar. Na própria Bíblia diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu estava refletindo sobre o grão de mostarda antes de vir para cá. Eu até queria trazer um grãozinho, mas alguém já viu o grão de mostarda? O tamanho que ele é? Aí eu trouxe a seguinte reflexão comigo. Como pode um grãozinho tão pequenininho dar tanto sabor a uma coisa? Eu particularmente adoro mostarda. Né? Então temos que ter esse sabor na nossa vida, temos que ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, essa confiança, porque pedimos muitas coisas para a espiritualidade, ou não pedimos? A gente só agradece. Não, a gente pede bastante. Né? A gente pede, mas a gente não confia que vai receber aquilo. A gente pede e muitas vezes esquece de agradecer quando é atendido também. Agora vou além. Quem é que já agradeceu antes de pedir algo? A gente tem que ter essa confiança. Meu Deus, obrigado por isso. Obrigado por aquilo outro.
A gente tem que ter essa confiança, essa gratidão já. Porque é aí que a fé se coloca em ação. E qual que é a definição da fé? Fé é confiança, convicção, é ação interior. Equilíbrio entre a razão e o sentimento. Fé cega acredita sem entender. Muitas pessoas têm a fé cega ainda. Nos dias atuais, nós vemos muitas pessoas por aí com essa fé cega. Até mesmo dentro da doutrina espírita. A fé raciocinada compreende... O que ela compreende? Compreende que a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que colhemos. A gente planta. Se eu planto amor, se eu planto paz, o que eu vou colher para a minha vida? Coisas boas. Se eu planto guerra, se eu planto fofoca, se eu planto sentimentos ruins, ódio, rancor, o que isso vai trazer para a minha vida? Então nós temos que entender que a fé tem que ser compreendida também. A fé é a confiança que o homem tem na realização de alguma coisa. Isso daí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, também tem 12. Pergunta: eu busco compreender o sentido das minhas provas ou apenas fugir delas? Nós, como seres evoluídos que somos, ou melhor, em evolução que somos, temos muitas provas para passar. Diariamente a gente tem provas. Paciência no trânsito, paciência com o colega de trabalho, paciência com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho. Nós temos as nossas provas diárias. E aí, quando eu vejo uma prova, quando eu tenho aquela dificuldade na minha vida, o que acontece? Eu quero pegar o caminho mais curto, desviar dessa prova. Sendo que lá na frente ela vai se repetir. Não é assim na escola? Se eu deixo de fazer aquela prova, o que acontece? Eu reprovo. Eu não passo de ano e tenho que fazer tudo aquilo de novo, inclusive aquela prova que eu deixei de fazer. Então, nós não podemos fugir. Nós temos que ter confiança que aquela prova está ali para nos ajudar a pensar, a compreender e a evoluir. Toda prova tem esse sentido para nós. E aí vamos trazer alguns exemplos bíblicos da fé. Abrão. Abrão é a fé que confia. Deus chegou para Abrão e falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para tal lugar, que eu te darei uma terra assim, assim, assim. O que Abraão fez? Duvidou? Falou: não, eu vou ficar aqui no meu conforto do meu lar. Eu vou ficar aqui que eu tenho a minha família perto. Não, ele confiou em Deus. Ele confiou naquela promessa que Deus trouxe para a vida dele. Moisés, a fé que persevera. Como eu falei, Pedro, a fé que vacila. Quantos de nós não fomos Pedro muitas vezes na nossa vida? Que duvidamos, mesmo com toda a fé ali se apresentando para nós, mostrando que nós deveríamos ter a confiança, nós vacilamos. A mulher hemorrágica, a fé ativa, a fé sincera. O que ela fez? Qual foi a atitude que ela teve? Ela foi no meio das pessoas e confiou que tocando a veste de Jesus, ela seria curada. E o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Aí nós temos um outro exemplo na Bíblia, que isso daí eu já cheguei a falar aqui num outro tema, mas me veio agora para comentar, é o paralítico de Betesda, que ele ficou ali durante tantos anos esperando que alguém fizesse algo por ele.
Quando Jesus se apresentou a ele, o que ele falou? Eu não tenho quem me leve até o poço. Quantos de nós não temos essa mesma atitude na nossa vida? A gente terceiriza a responsabilidade de nós, da nossa felicidade, do nosso sucesso, da nossa vida. Nós terceirizamos a responsabilidade da nossa felicidade. Nós queremos sempre que o outro faça por nós. Nós queremos que o outro tome a decisão. Eu posso mudar o outro? Não. Eu posso mudar a mim mesmo. Eu sou o único responsável. Não adianta eu chegar para isso e falar, Wilson, eu quero que você mude. Ele não vai mudar porque eu quero. Não adianta eu chegar para minha esposa e falar, eu quero que você mude. Ela não vai mudar. Eu tenho que me adaptar. E às vezes a mudança tem que estar em mim. A gente não olha isso na nossa atitude. E quando Jesus falou para o paralítico, pega a tua cama e levante. O que ele fez? Ele pegou e levantou e saiu andando. Ele teve atitude. Ele teve fé e ele colocou essa fé em ação. Se ele falasse, ai Jesus, eu não posso, o que ia acontecer? Ele ia continuar lá. Ele ia desencarnar naquela situação. Por quê? Porque ele não tinha quem o levasse até o poço. Olhem como é interessante, se a gente parar para analisar, a fé, ela vem sendo trabalhada, tratada na humanidade desde mais de 2000 anos. E a gente ainda vacila na nossa fé. A gente pede as coisas para a espiritualidade, conversa com os nossos mentores, pede, vai na casa espírita, conversa com o mentor da casa, pede, e não confia que vai receber. Nós iremos receber desde que nós tenhamos atitude, nós busquemos. Reflexão, tenho colocado minha fé em ação ou espero que as mudanças venham de fora? Venham sempre de fora as mudanças. Eu não posso esperar, eu tenho que agir. Todos nós temos que agir. Essa é a grande lição de hoje sobre a fé. E a fé na visão espírita. A fé é conquista da nossa alma, o nosso espírito. A fé raciocinada baseia-se no entendimento. É o que eu estava conversando com o Wilson antes. Quando se fala em estudo dentro da doutrina espírita, o que o pessoal faz? Pula fora. É para quem está assistindo em casa também, vai assistir. Não pode. Temos que ler, temos que compreender, temos que entender a doutrina, o ensinamento. Foi Kardec que deixou esse ensinamento para nós? Não. O ensinamento de Cristo. Os Espíritos trouxeram as respostas para nós também. É a fé confiante que reconhece a justiça divina. Se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, eu colho o mal. Não existe plantar o mal e colher o bem e vice-versa. É a fé ativa. Ela tem que ser ativa, como eu falei, é atitude. Manter-se sempre em movimento. Manifesta-se em obras. A minha vida tem que ser uma vida de fé. Eu tenho que resplandecer essa fé, essa confiança. Em quem? Em quem, gente? Primeiramente em nós. Nós devemos confiar em nós, termos fé em nós. A fé sem a razão é superstição. Ah, eu preciso andar com o amuleto, o meu amuleto da sorte. Hoje eu estava assistindo um programa ontem, não me recordo qual que era, que a mulher tinha um rabo de... uma pata de coelho, acho que era um rabo de coelho, não lembro o que. Mas
Eu lembro que quando eu era criança, se vendia muito isso. É a superstição. Ah, você precisa fazer um patuá para andar com você. Quem nunca escutou isso? Pergunta para a juventude, hoje não sabe nem o que é um patuá. Né? Mas, nós ainda, há alguns anos atrás, ouvíamos isso. E detalhe, dentro de casas espíritas também. Reflexão. Tenho fortalecido minha fé com estudo? Tenho estudado de acordo? Tenho lido as obras básicas? Tenho pesquisado sobre as novidades da doutrina, novidades que eu digo, sobre os livros novos, as coisas novas que estão aparecendo, estudos. Tenho feito isso ou não? Vou ao centro somente para tomar o passe, para receber a fluidoterapia. A pessoa não vai receber fluidoterapia, ela vai tomar o passe, é diferente. Existem muitas pessoas que vão no centro para tomar passe. A pessoa que vai tomar passe, ela chega aberta para receber? Não, ela quer um milagre. Ela quer um milagre na vida dela. Que é o famoso milagre mesmo, que ela quer que as coisas mudem da noite para o dia. Como se fosse passe de mágica. Como se eu não precisasse orar, não precisasse ser caridoso. Como diz, tenho fortalecido minha fé com estudo, oração e caridade. A oração é o que nos une a Deus, nos une à espiritualidade, nos une ao Cristo. É a gratidão que nós devemos ter em acordar todos os dias. É a gratidão que nós devemos ter da saúde do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo espiritual. A gente esquece de agradecer. E para finalizar, a fé hoje. Vivemos tempos de provas e mudanças. Nós devemos sim mudar a cada dia para melhor. Nós devemos evoluir. Estamos aqui encarnados para evoluir. A fé precisa ser esclarecida e operante. Devemos ter a fé que ora, que age e que serve. Uma coisa que faz anos que eu converso com alguns dirigentes espíritas também, estava conversando inclusive hoje também com eles, sobre o servir. As pessoas não querem mais trabalhar na casa espírita, elas não querem um compromisso. Mas o compromisso é com a casa espírita? Não só com a casa espírita, é com ela mesmo. De se reformar, de buscar o conhecimento, de buscar a melhora contínua. A gente dentro da casa espírita, a gente aprende. A fé humana, segundo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo, no capítulo 25, item 3. A fé é humana quando se aplica à vida terrena. A fé, quando se eleva acima da matéria. Nós, infelizmente, ainda somos seres materialistas. Nós buscamos o quê? O material. Eu só serei feliz quando eu tiver isso, aquilo outro. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela caridade que vocês tiveram de me ouvir. Então, em agradecimento, convido a todos, nesse momento, a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha, aos mentores da casa, aos mentores dessa reunião, por esta oportunidade de aprendizado que tivemos nessa noite. Sendo assim, convido a todos, como forma de agradecimento, a fazer a prece que o nosso Mestre ensinou, dita não só com palavras, mas trazida do nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilson.